Você já ouviu falar do rei Salomão, o homem que ficou conhecido como o mais sábio de toda a história? Talvez você pense que conhece apenas suas riquezas, sua fama ou o templo magnífico que construiu em Jerusalém. Mas a história de Salomão é muito mais profunda do que ouro, pedras preciosas ou edifícios grandiosos. É uma história de escolhas, desafios, fé e, acima de tudo, de sabedoria concedida por Deus. Uma história que atravessa séculos e continua inspirando aqueles que buscam compreender como a fé, a justiça e a coragem podem transformar vidas. Imagine um jovem príncipe em meio a intrigas palacianas, um país cheio de histórias de conquistas e batalhas, um povo ansioso por liderança justa. É nesse cenário que a vida de Salomão começa, marcada por promessas divinas, desafios familiares e decisões que moldariam para sempre a história de Israel. Nos próximos minutos, vamos caminhar por cada fase de sua vida, desde sua infância, passando pelo momento em que Deus lhe oferece o maior presente que alguém poderia desejar, até seus feitos, que mudaram a história do povo hebreu. Vamos conhecer o homem por trás da coroa, o rei que precisava escolher entre riqueza, poder e sabedoria, e que decidiu seguir o caminho da justiça e do discernimento. Prepare-se para entrar em um mundo de esplendor, desafios e milagres. Vamos viajar no tempo, explorar Jerusalém antiga, ouvir as vozes do passado e sentir a grandiosidade de um rei que ainda hoje é lembrado como símbolo de sabedoria e liderança. Essa é a história de Salomão. Uma história que não se resume a glórias ou riquezas, mas que revela como Deus escolhe e guia aqueles que confiam em seu plano. E acredite, cada detalhe desta história pode trazer ensinamentos poderosos, mesmo para quem vive em um mundo tão diferente do que era há milhares de anos. O nascimento e ascensão ao trono. Salomão nasceu em Jerusalém, em meio a um período de grandes desafios para a família real. Ele era filho do rei Davi, que já havia conquistado Jerusalém e unido as tribos de Israel, e de Batseba, uma mulher que, apesar das adversidades, sempre esteve próxima ao rei. O nascimento de Salomão não foi apenas o nascimento de mais um príncipe. Ele foi o escolhido por Deus para um propósito muito especial. A Bíblia nos conta que Batseba deu à luz a Salomão, e Davi o amou profundamente. Ele foi criado entre luxo, mas também com consciência de responsabilidade, cercado pela história de seu pai e pelos desafios de governar um povo tão grande. Então o Senhor amou a Salomão e mandou que lhe desse sabedoria e entendimento muito grande e largueza de coração, como a areia que está na praia. 1 Reis 3:12. Desde cedo, Salomão mostrava sinais de grande discernimento, mas o caminho para o trono não seria fácil. Havia outros filhos de Davi, homens fortes, ambiciosos e determinados a governar Israel. Entre eles, Adonias, que se considerava herdeiro legítimo e começou a conspirar para tomar o trono antes mesmo que seu irmão mais novo crescesse. O diálogo de Batseba com o profeta Natã. Batseba: Salomão é ainda tão jovem. Como poderá governar um dia? Adonias não desistirá facilmente. Natã: não tema, mãe do rei. O Senhor tem um plano. Salomão será ungido e reinará sobre Israel. Devemos apenas seguir a direção de Deus e confiar na sua promessa. O profeta Natã foi essencial nesse processo. Ele alertou Davi sobre os planos de Adonias e ajudou a garantir que a vontade de Deus fosse cumprida. Em um momento decisivo, Davi declarou oficialmente Salomão como seu herdeiro. Então Davi disse a Batseba: traga-me meu filho Salomão e façam-no sentar no meu colo, e o ungirei rei de Israel e de Judá. 1 Reis 1:32. Com isso, Salomão foi ungido rei, mesmo sendo ainda
Jovem e sem experiência militar ou política, sua ascensão foi um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas, mostrando que o trono não depende da força humana, mas do plano divino. Diálogo de Davi a Salomão antes de morrer. Davi: meu filho, eu passei por guerras, conquistas e desafios, mas o Senhor escolheu você para liderar. Seja forte e corajoso, siga seus caminhos, e seu reino será lembrado por gerações. Salomão: pai, farei o meu melhor, confiarei em Deus para guiar meus passos e governar com justiça. Assim, Salomão começou seu reinado. Israel estava prestes a entrar em um período de paz e prosperidade, mas o jovem rei sabia que grandes responsabilidades o aguardavam. Ele precisaria aprender a governar com sabedoria, lidar com desafios familiares e políticos e cumprir a promessa divina de liderar o povo escolhido. A ascensão de Salomão ao trono nos mostra que a liderança verdadeira não é sobre força ou idade, mas sobre sabedoria, fé e discernimento. Deus preparou o coração do jovem rei para ouvir, decidir e transformar uma nação inteira. E Salomão assentou-se no trono de seu pai Davi. E todo Israel se alegrou e ouviu a todos que o rei Salomão tinha decretado. O pedido de sabedoria. Após assumir o trono, Salomão sentiu a enorme responsabilidade de governar Israel. Ele era jovem e seu povo esperava justiça, paz e liderança sábia. Mas Salomão sabia que apenas a força ou o conhecimento humano não seriam suficientes. Ele precisava de orientação divina para liderar uma nação inteira. E foi durante a noite, em um momento de profunda reflexão, que Deus apareceu a Salomão em um sonho. Não como uma visão assustadora, mas como uma presença luminosa e serena, oferecendo algo extraordinário. E apareceu-lhe o Senhor em Gibeão de noite e disse: pede o que queres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Salomão: Senhor, meu povo é grande e sua necessidade é imensa. Eles confiam em mim, mas eu não posso liderar sozinho. Não peço riquezas, nem glória, nem vida longa. Tudo o que quero é discernimento para governar com justiça e ouvir seu povo com sabedoria. Deus ouviu seu pedido e viu que o desejo de Salomão era puro, voltado para o bem-estar de seu povo e para honrar a vontade divina. E então Deus respondeu, prometendo não apenas sabedoria, mas também prosperidade e honra que nenhum outro rei teria. Disse Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para seres capaz de julgar o meu povo com justiça, eis que fiz conforme as tuas palavras. 1 Reis 3:11 e 12. Salomão despertou do sonho com um sentimento de paz e propósito. Ele compreendeu que a sabedoria concedida por Deus seria a chave para governar Israel com justiça e manter a paz entre as tribos. Sua vida estava prestes a se transformar, e a fama de sua sabedoria começaria a se espalhar rapidamente pelo mundo. Salomão: como poderei usar esta sabedoria de forma justa? Cada decisão minha afetará milhares de vidas. Que Deus me guie em cada passo, para que eu possa liderar com retidão e compaixão. O reino de Israel começou a florescer sob a liderança de Salomão. Pessoas de todos os cantos vinham ouvir sua orientação, e líderes estrangeiros enviavam embaixadas para aprender com ele. Sua sabedoria não era apenas intelectual, mas prática. Sabia ouvir, interpretar conflitos e oferecer soluções que respeitavam a lei de Deus e o bem-estar do povo. Um dos primeiros grandes testes de sua sabedoria viria em breve. Mas nesse momento, Salomão tinha uma consciência clara. Sua autoridade vinha de Deus. E ele não podia governar de outra forma senão com justiça, amor e discernimento. E deu-lhe Deus sabedoria e entendimento muito grande, e largueza de coração,
como a areia que está na praia. 1 Reis 4:29. O julgamento do bebê. Pouco tempo depois de receber a sabedoria de Deus, Salomão foi confrontado com um desafio que mostraria ao mundo inteiro a profundidade dessa sabedoria. Duas mulheres chegaram ao palácio, cada uma segurando um bebê nos braços, e ambas alegavam ser a mãe da mesma criança. Era um caso delicado e doloroso, um conflito que poderia levar à injustiça se decidido apenas pelo coração humano. As mulheres discutiam, suas vozes se misturando, cada uma acusando a outra de ter tirado o filho do próprio seio. O povo presente no salão silenciou-se, sabendo que o rei precisava tomar uma decisão justa. O diálogo das mulheres discutindo visivelmente tensas. Este é meu filho. Eu o criei desde que nasceu. Mulher 2. Não, ele é meu. Você apenas quer me enganar. Salomão observou atentamente cada expressão, cada gesto. Ele podia sentir a dor e a tensão que apertava o coração de cada mulher. Então, o rei fez uma proposta surpreendente, que parecia absurda para todos presentes, mas que revelaria a verdade escondida no coração das mulheres. Salomão: tragam uma espada, cortarei a criança ao meio e cada uma de vocês ficará com metade. O silêncio tomou conta do salão. As mulheres olhavam umas para as outras, assustadas e em choque. A verdadeira mãe, com um coração cheio de amor, não poderia suportar a ideia de ver seu filho morto e imediatamente implorou: Mulher 1. Não, por favor, meu senhor, dê o bebê à outra, não o mate. A outra mulher, no entanto, apenas olhou com indiferença, não demonstrando qualquer emoção. Nesse momento, a sabedoria de Salomão brilhou em sua plenitude. Ele sabia que a mãe verdadeira era aquela que preferiu entregar o filho a outra pessoa para salvar sua vida. Salomão, decidindo com firmeza: não deem atenção àquela que demonstrou indiferença. Esta mulher é a verdadeira mãe. O bebê será entregue a ela e justiça será feita. Então disse o rei: dai a criança a primeira, não a matem, esta é a sua mãe. 1 Reis 3:27. O povo que assistia ficou maravilhado. Eles haviam presenciado a sabedoria de Deus agindo através de seu rei. O julgamento de Salomão não era apenas uma decisão legal, mas uma demonstração de discernimento, compaixão e justiça que iria ecoar por gerações. Este evento não apenas estabeleceu a fama de Salomão em todo Israel, mas também no mundo, mostrando que o verdadeiro poder não está na força ou na riqueza, mas na capacidade de entender o coração humano, agir com justiça e seguir a orientação divina. O reinado de paz e prosperidade. Após demonstrar sua sabedoria no famoso julgamento do bebê, Salomão conquistou não apenas o respeito de seu povo, mas também a confiança de toda a nação. Seu reinado começou com um período sem guerras, algo raro na história de Israel. O país respirava alívio e esperança, e a vida cotidiana florescia em cada esquina. A Bíblia nos lembra que a sabedoria de Salomão não se limitava aos tribunais. Ela se refletia em cada decisão de governo, em cada cidade que florescia, em cada negociação com nações estrangeiras. Ele entendia que um reino forte precisava de estrutura, comércio próspero e, acima de tudo, justiça para o povo. E Salomão dominou todo o reino de Israel, e toda Israel se alegrava com ele. 1 Reis 4:20. Salomão começou fortalecendo cidades e construindo fortificações estratégicas para proteger seu povo. Mas ele não se limitou a construções militares. Cidades comerciais surgiram, mercados se encheram de produtos raros, vindos de terras distantes, e artesãos desenvolveram técnicas avançadas em madeira, ouro e tecidos finos. O reino se tornou uma referência em cultura e comércio, e Jerusalém era admirada por visitantes de todos os cantos do mundo. O diálogo do embaixador estrangeiro chegando a Jerusalém.
Rei Salomão, ouvi falar de sua sabedoria e do esplendor de sua cidade. É verdade que você governa com justiça? Salomão, a justiça não vem de palavras, mas de ações. Um rei sábio cuida de seu povo e ouve seus súditos. É assim que Israel permanece forte. Além disso, Salomão estabeleceu alianças políticas importantes. Ele se casou com princesas estrangeiras para consolidar paz com outras nações, evitando guerras e fortalecendo laços comerciais. Cada decisão era pensada não apenas para a riqueza imediata, mas para a estabilidade do reino a longo prazo. E Salomão juntou prata e ouro em Jerusalém e em grande abundância. Também fez muitos escudos e armaduras. 1 Reis 10:21. O povo prosperava e a paz reinava. Campesinos e comerciantes sentiam segurança. Crianças brincavam nas ruas sem medo de invasores e a fé no Deus de Israel crescia. Salomão sabia que um reino só se mantém forte quando seu povo é protegido e respeitado. E isso se tornava evidente a cada dia que passava. Mas talvez o maior diferencial de seu reinado fosse a forma como combinava riqueza com sabedoria. Ele não buscava apenas tesouros, mas a estabilidade espiritual, econômica e social de Israel. Jerusalém se transformou em um farol de prosperidade e paz em meio a um mundo cheio de conflitos e disputas. Salomão, refletindo à noite, olhando a cidade iluminada. Cada pedra construída, cada estrada aberta, cada acordo feito deve refletir a justiça de Deus. Se eu guiar o povo com sabedoria e fé, Israel será uma luz para todas as nações. Este período marcou o auge da liderança de Salomão. A combinação de paz, sabedoria, prosperidade e fé divina criou um legado que seria lembrado por gerações. O reino floresceu e Jerusalém tornou-se símbolo de força, ordem e justiça. Pessoas de terras distantes vinham para aprender com Salomão, testemunhar sua sabedoria e conhecer o modelo de um governo guiado por Deus. E assim, Israel viveu seu período mais brilhante, um tempo de paz que só seria lembrado novamente com saudade nos anos seguintes. Salomão mostrava que governar não é apenas manter o poder, mas usar a sabedoria e a justiça para transformar vidas, fortalecer a fé e criar uma nação que respira prosperidade em cada esquina. A construção do templo. Entre todos os feitos de Salomão, nenhum seria tão memorável quanto a construção do Templo de Jerusalém. Ele não seria apenas um palácio ou uma fortaleza, mas o lugar sagrado onde Deus habitaria entre seu povo. A ideia do templo já vinha do coração de Davi, que desejava construir uma casa para o Senhor. Mas Deus havia determinado que Salomão realizaria essa obra. E Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde apareceu a seu pai Davi. 2 Crônicas 3:1. O projeto do templo era grandioso. Pedras maciças foram cuidadosamente cortadas e transportadas por milhares de trabalhadores, sem martelar nas pedras no próprio local, para que cada bloco fosse perfeito. Madeira de cedro e cipreste chegou do Líbano, trazida em caravanas, carregando a promessa de uma obra que duraria para sempre. Salomão supervisionava cada detalhe. Ele sabia que este templo não seria apenas uma construção física, mas um símbolo de fé, união e compromisso com Deus. Cada espaço, cada ornamento, cada altar tinha um propósito espiritual, pensado para refletir a glória divina. Salomão falando aos arquitetos e trabalhadores. Cada pedra deve ser perfeita, cada detalhe feito com cuidado. Este lugar não é apenas para nós, mas para que todas as gerações possam sentir a presença de Deus aqui. Trabalhem com dedicação, como se cada martelada fosse um ato de adoração. A Bíblia nos conta que o templo tinha divisões sagradas, o Santo dos Santos, o Lugar Santo e áreas externas para o povo.
tudo feito com ouro, prata, pedras preciosas e madeiras nobres. No interior havia objetos sagrados, como o altar de incenso e o candelabro de 7 braços. E a cidade de Jerusalém, que antes era apenas o centro do reino, agora se tornava o coração espiritual de Israel. Salomão refletindo à noite. Cada martelada, cada pedra erguida, cada detalhe de ouro é para ti, Senhor. Que este lugar seja a morada da tua glória e um farol para todo o povo. Que cada coração que entrar aqui sinta a tua presença e se aproxime de ti com reverência e fé. Finalmente, após 7 anos de trabalho árduo, o templo estava completo. E assim, Jerusalém se tornou o símbolo da aliança de Deus com Israel. Um lugar onde fé e liderança se encontravam, e onde o rei mais sábio da história deixaria uma obra que seria lembrada para sempre. A visita da rainha de Sabá. A fama de Salomão e de sua sabedoria se espalhou por todo o mundo conhecido. Entre aqueles que ouviram falar dele estava a rainha de Sabá, uma monarca poderosa e sábia, curiosa para testemunhar com seus próprios olhos a glória de Jerusalém. Ela viajou milhares de quilômetros, trazendo consigo ouro, especiarias raras e presentes valiosos. Sua chegada foi marcada por grande pompa e cerimônia, e todo o povo de Jerusalém se reuniu para ver a visitante estrangeira. Mas a rainha não estava interessada apenas em riquezas. Ela queria testar a sabedoria de Salomão. E a rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, veio para Jerusalém para o tentar com perguntas difíceis. 1 Reis 10:1. Quando finalmente se encontraram, a rainha de Sabá não perdeu tempo. Ela apresentou enigmas, perguntas complexas e desafios intelectuais, todos projetados para testar a inteligência e discernimento do rei. Rainha de Sabá, impressionada. Ouvi dizer que tua sabedoria é maior que a de todos os reis da terra. Se isso é verdade, mostre-me que podes responder a todos os meus enigmas, pois vim de longe para ouvir-te. Salomão, com serenidade, recebeu cada desafio com paciência e clareza. Ele respondia com precisão, revelando não apenas conhecimento humano, mas também discernimento divino. Cada resposta impressionava a rainha e seu séquito, mostrando que a sabedoria de Salomão era realmente concedida por Deus. Salomão com humildade. Toda a sabedoria que possuo vem do Senhor. Ele é quem guia meus pensamentos e decisões. Não sou maior que qualquer outro, mas sou instrumento para que Deus mostre sua justiça e verdade. A rainha de Sabá ficou maravilhada não apenas com as respostas, mas também com a administração do reino, a prosperidade das cidades, o templo magnífico e a paz que reinava em Israel. Ela percebeu que a fama de Salomão não era exagerada. A glória de seu reino era real. E ela viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele tinha edificado. E os alimentos de sua mesa, e os assentos de seus servos, e os cortesãos de sua mesa, e a sua serva, e a sua disposição, e ficou sem palavras. 1 Reis 10:4-5. A visita da rainha de Sabá se tornou um marco na história de Israel, não apenas por causa da troca de presentes ou da diplomacia, mas pelo reconhecimento internacional da sabedoria de Salomão. Povos de longe passaram a olhar para Jerusalém como um exemplo de justiça, prosperidade e fé. Este evento também reforçou a importância da sabedoria sobre a força ou a riqueza. Salomão, através de sua liderança e discernimento, demonstrou que um rei guiado por Deus pode inspirar respeito e admiração até mesmo dos líderes mais poderosos do mundo. E assim, a história de Salomão continuava a se espalhar, não apenas como um rei rico, mas como o homem mais sábio de todos os tempos, cuja fama atravessaria gerações e continentes. Riquezas, viagens e alianças,
O reinado de Salomão não se limitou à sabedoria e à construção do templo. Ele também transformou Israel em um reino próspero e admirado em todo o mundo antigo. Sua fama se espalhou por continentes, atraindo comerciantes, embaixadores e exploradores, todos interessados em conhecer o segredo de sua riqueza e sucesso. Salomão estabeleceu uma rede de comércio internacional que incluía ouro, prata, madeira rara, especiarias e pedras preciosas. Ele enviava caravanas através do deserto, navios pelos mares e recebia produtos valiosos de terras distantes, como Tarsis, Egito e a Arábia. Cada item que chegava a Jerusalém contribuía para a prosperidade do povo e para a glória de seu reino. E os navios de Tarsis traziam ouro, prata, marfim, macacos e pavões a Salomão. 1 Reis 10, 22. Mas não eram apenas mercadorias que chegavam. Comerciantes e reis vinham para aprender com Salomão, para compreender como ele transformava seu reino em um exemplo de riqueza e ordem. Cada viagem, cada aliança política, cada acordo comercial fortalecia a posição de Israel no cenário internacional. Salomão recebendo embaixadores de Tarsis. Embaixador, grande rei, ouvimos falar de suas riquezas e sabedoria. Desejamos aprender e estabelecer relações que beneficiem nossas nações. Salomão, a prosperidade de um reino não está apenas no ouro ou na prata, mas na justiça, na paz e na fé em Deus. Quem governa assim verá seu povo e sua terra florescer. Salomão também criou alianças estratégicas com reis e líderes estrangeiros, usando casamentos e acordos diplomáticos para garantir a paz e o comércio. Cada decisão era cuidadosamente calculada, sempre visando não apenas o bem-estar imediato, mas a estabilidade e a segurança de Israel a longo prazo. O rei também incentivava a inovação e o desenvolvimento interno. Artesãos e construtores eram apoiados e treinados, e novos conhecimentos eram incorporados à administração do reino. Tudo isso reforçava a ideia de que a riqueza de Salomão não era apenas material, mas fruto de planejamento, sabedoria e visão estratégica. E o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. 1 Reis 10, 23. As riquezas de Salomão não se resumiam a ouro ou marfim, refletiam a estabilidade de seu governo e a confiança que o povo tinha em sua liderança. A fama de Salomão crescia a cada dia, e seu reinado passava a ser exemplo não apenas de riqueza, mas de justiça, paz e administração eficaz. Um modelo para líderes de todas as gerações. Os desafios e desvios de Salomão. Apesar de toda a sabedoria e prosperidade, o reinado de Salomão também enfrentou desafios internos e tentações que testaram sua fé. Com o tempo, o rei começou a se afastar gradualmente da orientação divina que o havia conduzido até a sabedoria e a justiça, influenciado por casamentos políticos com mulheres estrangeiras. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Hititas. 1 Reis 11, 1. Esses casamentos foram inicialmente tratados como alianças estratégicas, garantindo paz e cooperação entre nações. No entanto, muitas de suas esposas introduziram práticas religiosas estrangeiras, e Salomão começou a permitir a adoração de outros deuses dentro de seu próprio palácio. Altares e imagens eram erigidos discretamente, e o coração do rei se dividia entre a fé no Deus de Israel e essas influências externas. Salomão, em reflexão, visivelmente inquieto. Deus me deu sabedoria e riqueza, mas agora sinto meu coração dividido. Como posso continuar a honrar a aliança que fiz com ele, se minhas decisões são influenciadas por outras vontades?
A Bíblia deixa claro que o afastamento de Salomão resultou em consequências sérias. Deus apareceu a ele em advertência, lembrando-lhe que a desobediência traria divisão e dificuldades futuras para Israel, mesmo que não imediatamente. A sabedoria do rei não poderia impedir o curso da justiça divina. Porquanto me deixaste e serviste a outros deuses, certamente dividirei o reino. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. 1 Reis 11, 12. Além disso, o peso de governar um reino vasto, lidar com tribos diferentes e manter a paz internacional começou a pesar sobre ele. Tributos, obras públicas, administração e comércio exigiam atenção constante. A influência de conselheiros, ministros e líderes estrangeiros complicava ainda mais sua liderança. Esses desafios e desvios não apagaram completamente a sabedoria ou a grandeza de Salomão, mas mostraram que até o mais sábio dos homens é suscetível às fraquezas humanas. Ao final de seu reinado, Israel ainda desfrutava de paz e prosperidade, mas a divisão futura do reino já estava prevista. Os filhos de Salomão herdariam não apenas riqueza e cidades, mas também as consequências de suas decisões espirituais. Então levantou o Senhor adversário contra Salomão, Hadade, o Edomita, e Rezon, de Damasco. E Deus permitiu que fossem dificuldades durante seu reinado. Assim, a trajetória de Salomão nos ensina que até o homem mais sábio precisa de vigilância espiritual e humildade, e que as decisões de um líder influenciam gerações inteiras para o bem ou para o desafio futuro. O legado e morte de Salomão. Após 40 anos de reinado, Salomão, o rei mais sábio de Israel, aproximava-se do fim de sua vida. Ele havia construído cidades, mercados, fortalezas, navios, alianças políticas e, acima de tudo, o templo que se tornaria o coração espiritual do povo. Sua sabedoria, riqueza e obras grandiosas deixaram marcas indeléveis em Israel e no mundo antigo. E o rei Salomão reinou sobre todo o Israel. 40 anos reinou em Jerusalém. Apesar das tentações e desvios que marcaram sua fase final, o legado de Salomão era inegável. Sua fama como homem sábio, justo e visionário atravessou fronteiras, e reis, rainhas e embaixadores de terras distantes ainda recordavam suas respostas, julgamentos e alianças. O templo permanecia como símbolo de sua fé e devoção a Deus, e o povo sabia que havia vivido sob um rei que, mesmo imperfeito, buscava a sabedoria divina. Nos últimos dias, Salomão refletia sobre tudo o que havia feito. Ele lembrava dos desafios superados, das decisões sábias que salvaram vidas e do julgamento do bebê que havia mostrado sua capacidade de discernir a verdade. Mas também lembrava das falhas, das influências que desviaram seu coração e das advertências divinas que não podia ignorar. Salomão em reflexão. Toda a minha vida foi um aprendizado, uma mistura de sabedoria, riqueza e desafios. Que meus erros sirvam de lição e que minha busca pela justiça e pela presença de Deus inspire aqueles que virão após mim. Seus filhos e súditos se reuniram ao redor, testemunhando o rei em seu leito. Roboão, seu filho, observava atento, absorvendo cada palavra do pai, cada conselho e cada lembrança. Salomão sabia que a continuidade do reino dependeria da próxima geração, e seu legado espiritual e político seria transmitido cuidadosamente. E Roboão, filho de Salomão, reinou em lugar dele. 1 Reis 11:43. O rei então ofereceu suas últimas instruções: manter a aliança com Deus, conduzir o povo com justiça e preservar a paz e a prosperidade que haviam sido conquistadas com esforço e fé. Salomão entendia que a sabedoria sozinha não era suficiente. Era necessário coração, humildade e obediência. Salomão para seus conselheiros e filhos.
Lembrem-se, a sabedoria verdadeira vem do Senhor. Um reino só permanece forte quando há justiça, fé e obediência. Guardem essas lições e Israel continuará a prosperar. E assim, Salomão morreu em Jerusalém, deixando para trás um reino rico, sábio e admirado. Seu corpo foi sepultado na cidade de Davi, mas sua fama e suas histórias atravessaram gerações. O legado de Salomão é complexo e profundo, um homem que combinou sabedoria divina, ambição humana, obras grandiosas e falhas pessoais. Ele mostrou que a sabedoria é uma dádiva de Deus, que a prosperidade deve ser guiada pela justiça e que até o mais sábio dos homens precisa permanecer vigilante em seu coração. E assim termina o capítulo final da vida de Salomão, mas sua história continua viva, inspirando todos que buscam sabedoria, justiça e a presença de Deus em suas vidas. Sua vida nos ensina que riqueza, poder e fama são importantes, mas nada se compara à sabedoria, à justiça e à fé em Deus. Salomão também nos lembra que até os mais sábios enfrentam desafios e erros, e que é na reflexão, na humildade e na obediência que encontramos o verdadeiro caminho. Suas histórias não são apenas sobre um rei do passado, mas lições que ainda falam com cada um de nós hoje. Qual parte da história de Salomão mais te inspirou ou chamou sua atenção? Você já conhecia todos esses detalhes sobre sua vida e seu reinado? Escreva nos comentários, compartilhe suas ideias e reflexões. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que exploram histórias incríveis da Bíblia, cheias de sabedoria, mistérios e lições para a vida. Ative o sininho para receber todas as notificações e continue essa jornada conosco, descobrindo os segredos e ensinamentos das Escrituras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal Deus de Verdades, onde cada história é uma viagem pela sabedoria e pelo poder de Deus.